O governo exonerou a assessora Daniele Franco, que atacou torcedores do São Paulo. Ela publicou no seu perfil um story com a foto da torcida do São Paulo, lá no estádio do Morumbi, e com a seguinte legenda, com linguagem neutra, né? Torcida branca que não canta, descendente de europeu safade. Escreveu, pior, tudo de pauliste. Eu sou paulista, não descendo de europeus, não torço para o São Paulo, mas eu quero saber de você, Adriles, o que você achou dessa exoneração? Foi correta, não foi? O que você esperava do segmento desse caso? Na legislação brasileira, racismo é crime, passível de prisão, de processo de prisão. Eu acho que exoneração é pouco. Deve ser processada e, se condenada, presa. Agora, qual que é a coisa irônica, mefistofélica? Ela faz parte do quê? No Ministério de Igualdade Racial, que, em tese, seria um princípio de estabelecer uma democracia racial que já existe no Brasil. O Brasil é, sim, segundo Gilberto Freire, concordo ipsis litteris com ele, uma plena democracia racial. Por quê? Porque é o país mais miscigenado do mundo. Como é que você vai querer colocar de cima para baixo o governo federal e impor uma igualdade racial que já existe? Você vai começar a discriminar pessoas que essencialmente não são ou não seriam, segundo o critério identitário, progressista, pseudo-progressista, negras. Porque os negros seriam todos aqueles que não foram beneficiados por uma cultura branca ou foram... Isso eu até concordo. Despejados depois da abolição da escravatura, que é uma chaga terrível na história da República Brasileira, não foram amparados pelo Estado, ficaram à mercê, à marginalidade durante muito tempo, mas todo mundo percebe isso historicamente, todo mundo também percebe que o Brasil foi o país em que se deu a maior, tá? Miscigenação da história do mundo. Portanto, as questões raciais aqui não foram tão complicadas como foram na África do Sul, que tinha uma política segregacionista, como foram nos Estados Unidos, em alguns estados como Alabama, que tinha um estado segregacionista. Você vê até na pele das pessoas ou muito negras ou muito brancas, lá nos Estados Unidos ou lá na África do Sul. Aqui todo mundo se misturou. Então, como é que você vai fazer uma política compensatória racial para estabelecer uma suposta igualdade racial, sendo que, por exemplo, a minha bisavó era negra, casou com um loiro de olhos azuis. Todo mundo, 90%, se não 100% da população brasileira, tem sangue negro. Agora você vai estabelecer o quê? O fenótipo, o nariz mais largo, o beiço mais grosso, a pele menos ou mais escura. Ou seja, isso é um critério racialista para estabelecer quem é ou não branco no Brasil. Então, em sendo um país miscigenado, essa igualdade racial, em que deve haver pontualmente, tá? Não estruturalmente, pontualmente pessoas racistas, como há assassinos, estupradores, sequestradores, mas não quer dizer que o Brasil seja estruturalmente sequestrador ou assassino, ou pedófilo, ou criminoso, ou racista. Então, é um ministério que não serve para porcaria nenhuma, mas ele obedece um critério subversivo, invertido, de demonizar aqueles que são chamados de brancos, que branco essencial no Brasil praticamente não existe, para estabelecer esse tipo de preconceito que essa assessora Daniele Franco fez. Esses paulistas, descendentes de europeu, safado, branco, paulista, ela reuniu xenofobia e racismo. Só que não é uma coisa pontual. Isso é derivado de uma ideologia identitária que quer separar as pessoas em grupos raciais em detrimento uma das outras. É o divisionismo racial, supostamente que vai lutar contra o preconceito, que gera ódio, divisão social, divisão racial e preconceito. O identitarismo racial brasileiro e mundial só gera esse tipo de coisa. Ódio e preconceito, como é o caso dessa mulher que deveria ser processada e, em última instância, presa. Muito bem. Fê, eu queria perguntar para você agora o seguinte: se a mesma fala fosse o contrário, se essa assessora fosse uma pessoa, para mim tá meio travado aqui, certo? Produção? Tá bom. Tá tudo certo? Para mim tá meio travado. Tá tudo certo aí? Se essa assessora loira lá do Sul e fizesse esse mesmo questionamento, tivesse esse mesmo comportamento, se falasse essa mesma frase com a torcida, sei lá, do Corinthians, do Flamengo, chamando todos de macacos ou de racinha e assim por diante, como seria o comportamento? Ela seria apenas exonerada do cargo? O que você supõe que aconteceria?
Aí ela seria presa, porque aí, de fato, seria crime. Contra negro pode. Racismo é racismo. Vamos lá. Primeiro ponto, importante. A fala da assessora da Aniele foi uma fala completamente errada e completamente de mau gosto. Tá? Então, não tem nenhum tipo de defesa. Segundo ponto, é impressionante como a esquerda ultrapassada e a direita contemporânea, que o Adriles é um dos representantes, tem o mesmo projeto. Né? A esquerda tem o projeto identitarismo e a direita tem o projeto de guerra cultural. Dois lados da mesma moeda. É impressionante que é o mesmo projetinho, o mesmo mimimi, mesmo mimimi. Terceiro ponto que eu acho importante para rebater o Adriles, né, é que não existe racismo reverso no Brasil. Não existe. A nossa própria legislação da lei de combate ao racismo estabelece o seguinte no artigo 20. Na interpretação desta lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou grupo minoritário que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida. Ou seja, branco não é grupo minoritário. E por que eu falo que não existe... então, o que é ser um grupo minoritário? Pensando que o Brasil é tão miscigenado. E por que eu acho que não há crime de racismo reverso no Brasil? Primeiro que a nossa legislação já determina que para o crime de racismo tem que ter claramente uma discriminação a grupos minoritários. Segundo ponto que eu acho importante destacar, né, é que o racismo é um ato de exploração e de poder, né, entre um grupo que detém o poder institucional em relação a outro que não tem poder institucional. Ou seja, os negros... Caiu a Jaque? Não sei. Vamos continuar. Os negros, em geral, não têm preponderância em relação aos brancos. Então, a fala da assessora da Adriele não tem nenhum crime. É uma fala de mau gosto. Por que não tem crime? Porque não existe racismo reverso no Brasil, Adrielezinho. Não existe. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Para de falar besteira. A Constituição brasileira, ela criminaliza e julga como crime qualquer tipo de racismo. Realmente não existe racismo reverso. Mas se você discriminar um japonês, um alemão, um negro, um anão, qualquer coisa em vista da sua aparência anatômica, da sua cor da pele, você vai estar praticando racismo e ponto. E a questão de grupos minoritários e maioritários é subjetiva. Primeiro, todo mundo diz que a maioria da população brasileira é negra e parda, então são minoritários. Economicamente minoritários, como assim? Essa senhorita, aliás, ela ganhava R$17 mil na função de assessora da Aniele Franco desse Ministério Famigerado de Igualdade Racial. Então, ela não era um grupo econômico desprivilegiado. Em pese o fato de ela ser gordinha, ou mulata, ou mestiça, ou parda, ou branca, de acordo com a conveniência racial que você quer enquadrá-la, ela estabeleceu um tipo de agressão racial a um grupo. Aliás, a todos os paulistas e a todos os descendentes de europeus. Então, não existe isso de estabelecer realmente racismo reverso. É racismo na veia. Se você discrimina qualquer pessoa por sua etnia, por sua cor, por sua altura, por seu aspecto físico, se você ofende, estabelece uma injúria racial, você está sendo racista. Não importa se a pessoa é negra, é branca, é azul, não importa. E a questão ela estava participando e é participando. Por que importa, Fê? Qual a diferença? De uma elite econômica, de uma elite intelectual que quer impor goela abaixo através de um ódio racialista, um tipo de opressão em que um branco possa ser massacrado, um descendente de europeu possa ser humilhado e um paulista, meu Deus, um paulista possa ser segregado pelo fato de ser paulista e não ser carioca ou qualquer outro estado, oriundo de qualquer outro estado da nação. É racismo na veia. Tem que ser processada e tem que ser presa. Agora, se houvesse justiça no Brasil, o problema... Racismo e xenofobia, né? Porque paulistas também sofrem xenofobia nesse caso. Se a pessoa for preta, se ela for ativista racialista, então o branco não pode sofrer racismo. Ou seja, o branco, o macho adulto branco, pode sofrer todo tipo de discriminação que é válido. Não é o caráter da pessoa que vale, não é a posição social da pessoa que vale, é o grupo étnico a que ele pertence. Você percebe? Esse identitarismo ideológico que você professa, esse sim é essencialmente racista e não reverso.
ele promove um tipo de grupo que pode se colocar no lugar de vítima, poder livremente massacrar todos os outros. Essa é a questão. Adriles, eu estou espantado como você foi muito raso na sua colocação. É impressionante. Eu li a lei aqui para você e você não entendeu a lei. Você está indo contra a lei. Que critério subjetivo, grupo maioritário e minoritário? Ainda que você pudesse fazer uma interpretação extensiva... Fê, qual que é a linha, então, do critério racial no caso da lei? Racismo é um sistema de opressão. Racismo é um sistema de relação... E nesse caso ela não praticou. Então, você acha que ela não praticou o racismo? Econômica, intelectual, existe isso no Brasil. Um navio branqueiro, né, na história, que trouxeram vários brancos da Europa para o Brasil, né, e os brancos foram explorados no Brasil. Eu até poderia concordar com a deles, mas não existe isso. Né? A fala da pessoa... Qualquer tipo de racismo, qualquer discriminação racial... Negro não tem poder institucional. Negro não tem poder político no Brasil. Mas isso é extremamente logo não existe. Você está falando disso? Não, peraí. Os dois. Negro, mas o negro tem poder. Ajuda o Adriles, já. Não é questão de ajudar, Felipe. A gente está falando de fatos. Você mesmo leu na lei o que significa racismo. Se você leu na lei o que significa racismo, como é que você pode olhar para essa fala, ver o que ela falou e falar, não é racismo porque no Brasil não existe racismo reverso? Realmente, não existe, porque o racismo não é de um lado ou de outro. Sim, exatamente eu estou te perguntando se você racismo de qualquer lado. É invalidada como crime pela Constituição brasileira e ponto. Outro ponto que você falou em relação a minorias. Aqui no Brasil, como é que a gente decide? Onde está essa colorimetria? Porque quando exatamente, quando importa para a narrativa, existe a minoria negra. Quando não importa, não. Juntam pardos e negros, indígenas até. Como que fica isso? E olhando aqui até para essa moça, para a assessora Daniele, ela não tem traços extremamente negróis. E aí, como fica? Ela é mestiça. Ela ainda parece mais índia do que negra. Quando o Felipe estabelece essa divisão, isso é muito interessante. Essa divisão binária entre preto e branco que o Felipe estabelece, ela se desmente pela própria etnia dessa assessora da ministra que praticou racismo. Ninguém sabe que cor que ela é. Ela é mestiça, ela parece ser meio parda, meio... Bom, quando eu puder falar, deixa eu falar. Ela é fruto do caldo cultural que fez a miscigenação brasileira, em que você, às vezes, não consegue nem perceber se a pessoa é negra ou branca. Então, ela, no lugar de ideóloga, ela se sente no direito de atacar toda a ascendência europeia brasileira e toda uma classe de 44 milhões de pessoas que nasceram em São Paulo. É a coisa mais racista e mais xenófoba que eu já vi. Mas ela se sente no lugar de vítima para poder massacrar livremente aqueles que ela acha que são opressores. Pronto, Fê. Diz aí o que você quer dizer. Se colocar no lugar de vítima para poder massacrar e estabelecer preconceito contra os outros. Isso é racismo. E a Constituição brasileira proíbe qualquer tipo de discriminação de raça, cor, etnia, religião e ponto. Felipe Monteiro. Diga, Fê. Eu estou espantado, cara, que você usa vários conceitos completamente superficiais e rasteiros para falar de racismo. Né? Eu estou impressionado mesmo. Mas o ponto engraçado é como a direita gosta dessa questão de identitarismo. Né? Ela se apega a esse tema, né? Com a mesma paixão da esquerda. Com a mesma paixão da esquerda. Se a esquerda e o identitarismo, a gente tem a guerra cultural. Os caras amam. Isso é a guerra cultural. Eu descobri agora para o Adis que se alguém me chamar de branco, eu vou me sentir ofendido. Eu vou me sentir triste. Não, ela te chamou de branco safado. Olha lá, você já está indo para um lado sentimentalista. Descendente de europeu safado. Imagina exatamente, é bem diferente de você falar Felipe é branco, do que falar Felipe é branco, é leitoso, é branquela azedo, é descendente de europeu safado. Tem uma conotação e um ponto bem diferente nessa fala. Uma coisa é você dar, você falar o que é fato, outra coisa é você colocar termos discriminatórios. Discriminação é discriminação. Eu não vou falar que vocês têm criminais porque vocês estão completamente... Não, Adis, presta atenção que é importante. Né?
Quando a Magalu lançou, né, quando a Magalu lançou o programa de emprego dela e ela resolveu, né, só destinar vagas para negro, um bando de gente entrou na justiça contra a Magalu, falando que houve racismo reverso, né? Que a Magalu não poderia, e a justiça decidiu que não existe racismo reverso no Brasil. E por que também só existe racismo, independente de etnia para etnia, mas continue. Por que a Magalu disse isso? A Magalu disse isso, porque a justiça disse isso? A justiça disse isso porque a lei é clara. Para ter crime de racismo, você tem que ter uma violação discriminatória contra pessoas ou grupo minoritário que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida. Você está dizendo para mim o seguinte, que aquelas 50 mil pessoas que estavam no Morumbi, por conta da fala da assessora da Adriele, se sentiram humilhadas, se sentiram constrangidas, se sentiram com vergonha de serem brancos. Você estava lá, Fê? Felipe, não importa. Penal, é claro. Eu não estou lá, mas eu te respondo a pergunta. Não importa como as pessoas... Com certeza. Presta atenção, querido. Não importa se as pessoas... Vai lá. Não importa se as pessoas se sentem ou não, ou subjetivamente, objetivamente ofendidas por uma discriminação. Importa é a discriminação. E a Constituição proíbe você discriminar por raça, cor, etnia, credo, e qualquer coisa, e ponto. Abílio, vamos lá. Dado objetivo. Ninguém ficou ofendido com a fala da assessora da Adriele. Ninguém. Até onde você sabe. Porque se não houvesse... uma fala ofensiva, uma postagem isso é um dado subjetivo seu. Em relação à fala dela, ninguém estaria comentando sobre isso. Não foi ofensa, foi discriminação. Discriminação é objetiva. Ela jogou toda uma população de um estado da Federação Brasileira, que é São Paulo, e toda uma descendência de uma ascendência europeia e disse que era todo mundo safado e sem vergonha. Imagina o contrário, se ela falar isso com a população africana. Ela estava presa, enjaulada. Claro que estava, porque isso é racismo. Não, então não é. Então, só para deixar claro, então, Felipe, você não acha que o que ela fez foi racista, você não acha que o que ela fez foi errado. Tanto é que ela foi exonerada. São coisas diferentes. Eu acho que o que ela fez foi errado. O que eu não acho que foi racismo. Foi! Entendeu? Não vejo... Engraçado. Descendente europeu, descendente africano, qual que é a diferença? Peraí, Adriles, deixa eu só fazer uma pergunta, então, para ele. Foi o quê, então? Não foi racismo, porque foi um erro, um deslize, algo que não tem tanta importância. Foi um tweet. Poxa, um story do Instagram, o que foi? O que aconteceu? Ela não... Até agora... Veja só, até agora, estou aqui com o negócio aberto aqui, ó, da Justiça. Até agora não teve uma representação e nenhuma ação contra ela. Então esse seria o único ponto de... A questão que a justiça é aparelhada por esse... Sabe por quê? Não, que aparelhado! E aparecer, então, daqui para amanhã. Peraí, Adriles, deixa eu só fazer uma pergunta para você, então. Se daqui para amanhã aparecer... Fê, deixa eu perguntar. Se daqui para amanhã aparecer, então, um caso de uma pessoa que fez essa denúncia, você já mudaria seu ponto? Não mudaria. Essa pessoa branca que estava lá... Então, você está entrando em contradição, eu não consigo entender. Eu, contradição, quem não está entendendo, estou falando para você, Jaque. Agora, peço favor para você, a Jaque e o Adriles podiam falar de formas separadas para eu poder entender. Os dois falam em conjunto, eu não consigo entender realmente o que vocês estão falando. Agora, são coisas diferentes que eu estou colocando aqui. Né? Eu acho, por exemplo, que se alguém se sentir ofendido, entraria na justiça ou entraria com uma representação no Ministério Público contra crime de racismo. Até agora, ninguém... Aí, então, vamos lá. A partir desse ponto aí. Deixa eu só terminar de concluir aqui com ele. Até esse ponto que você falou... Não, Fê, relaxa. Vamos lá. Até esse ponto que você falou aí. Se ninguém entrou na justiça... Não teve uma solicitação, não teve uma petição, não tem problema. Então, a partir de amanhã, se tiver, aí você já muda seu ponto. Eu ia terminar a frase. Ainda que entrasse, ninguém entrou. Ou seja, até agora, tem uma demonstração objetiva que ninguém se sentiu ofendido com a fala da assessora da Adriele.
Se entrasse, né, a Justiça do Brasil já decidiu, no caso da Magalu, que não existe racismo reverso. Ou seja, a tendência... Uma coisa diferente. A tendência e a jurisprudência apontariam que não é um crime de racismo. São coisas diferentes, Felipe. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.